Olá, povo de Deus, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Atos, o 14. Tenho a finalidade de falar sempre do amor de Deus, das coisas da nossa igreja, das curiosidades bíblicas, sempre com a intenção de trazer você para mais próximo de Deus, para você vivenciar as coisas de Deus e também compartilhar com aqueles que às vezes não conhecem muito do que tem sido falado. Esse aqui é o bloco que a gente trabalha com Pergunte ao Padre, onde você tem a oportunidade de enviar sugestões, críticas e situações no dia a dia para que o Padre Giovanni possa comentar. Como vai, Padre? Tudo bem? Tudo bem, Euler, graças a Deus. Este já é o terceiro mês que nosso canal está no ar. Já são centenas de pessoas que estão acompanhando a gente. O propósito desse canal é, de fato, te aproximar de Deus, te trazer para a igreja. E a gente fica muito feliz porque a gente tem atingido esse objetivo, trazer as pessoas para mais pertinho de Deus. Que Deus possa abençoar essas pessoas. É um desejo do nosso coração. Amém. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai precisar ouvir algo que for dito aqui. Desde já a gente já agradece. Vamos pro ao céu com coisa boa, né? Me lembro de uma fala sua. Se a gente conseguir alcançar um coração, a missão já está realizada. Está realizada, é verdade. Dá muito trabalho fazer, gasta muito tempo, mas é tudo muito gratificante porque é para Deus. É para Deus. Outras perguntas? Não, você precisa. A Dayana perguntou pra gente aqui sobre como funciona o processo de canonização. Por que a igreja proclama pessoas santas? Acho que isso deve estar no nosso coração. Santidade é aquilo que a palavra de Deus nos propõe. Sede santos como meu Pai é santo. E os primeiros sinais a gente já deve perceber na vivência aqui na Terra. Dar o nosso melhor de Deus. Dar o nosso melhor para Deus. E a partir da morte de uma pessoa que já deu o seu melhor aqui na Terra para Deus, depois de 5 anos, se abre um processo canônico na igreja. Isso na diocese, em uma diocese. E a partir deste processo aberto em uma diocese, haverá um processo, então, para que haja o reconhecimento de uma pessoa a partir da sua veneração. As pessoas que já tiveram as suas estudos reconhecidas pela igreja, ficarão reconhecidas como beatos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, houve o reconhecimento do beato Padre Eustáquio. A partir de sua beatitude, haverá o reconhecimento, então, de outros graus de santidade. Então, são estes os graus que as pessoas serão reconhecidas. Depois de beato, haverá a proclamação, então, de sua santificação. É importante que a gente reconheça a seriedade da igreja nesse processo todo. Não é de uma hora para outra. Isso demora muito tempo. É um processo longo, sério, e a igreja leva com muito critério. Existe uma equipe muito grande, muito séria no Vaticano para que isso então aconteça. Sabe o que eu acho mais bonito nesse ato de canonização? É a igreja falar para nós leigos, é possível. É possível. Olha o exemplo. São pessoas comuns, alguns críticos adoram falar isso, né? São pessoas comuns, pecadores, tá claro que são pessoas que comuns por todos nós, mas que acima de tudo viveram para Deus, buscaram a Deus. E aí a igreja proclama para nós, é possível. Sim. Olha o caminho, olha o exemplo, e eu acho isso muito bonito. E para cada etapa de um processo, se pede a comprovação de milagres. Milagres vindas de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Então é um processo muito sério. Ninguém é colocado na lista do cânon dos santos de uma hora para outra. Então a nossa veneração aos santos, veneração, não adoração, nós não adoramos santos, isso fica bem claro, é para que nós os tenhamos como exemplo, que nos apontam para aquele caminho que nós devemos seguir, que é Jesus Cristo, o Santo dos Santos. Toda honra, toda glória a Jesus, é Ele que tudo pode, é Ele que tem todo o poder, mas pela oração, assim como um faz pelo outro, nós acreditamos que os santos, principalmente já estando junto dele, também oram. E aí, por esse processo de investigação, a igreja busca pessoas que proclamam que pediram a intercessão e obtiveram um favor divino por isso. A partir da investigação disso, que a igreja faz uma coisa muito séria, ela coloca que realmente houve uma intervenção sem explicação científica e humana. 3 desses casos comprovados e estudados, aí ela começa esse processo. A te canonizar. Né? E isso após 5 anos da morte.
Houve um caso muito específico, especial, de São João Paulo II, que houve uma proclamação pública após a sua morte. Então, o Papa Bento XVI, já falecido, o proclamou santo, mas por causa de uma aclamação pública pós-morte do Papa João Paulo II, que hoje nós veneramos como São João Paulo II. Isso foi um caso muito específico, muito especial dentro da nossa igreja, por causa de sua história de vida, né? Por causa de seu direcionamento para a igreja. E hoje é um santo muito venerado pelos jovens, pela juventude da nossa igreja, um exemplo a ser seguido e contemplado. João Paulo II não foi santo, pode largar tudo e que seja porque a gente não vai conseguir. Não. A próxima pergunta aqui, uma irmã que não quer se identificar, ela usou a seguinte frase aqui: padre, não gosto de gente. Eu fujo dos meus vizinhos, não gosto de lugar cheio, amo morar sozinha, mas tenho medo disso me prejudicar em algum momento. O que o senhor acha disso? Não gosta de gente? De modo geral? Existe alguma situação que precisa ser avaliada. A gente precisa gostar das pessoas, né? Talvez ela não goste de alguns ambientes, mas nós gostamos das pessoas naturalmente. Fomos feitos para conviver com as pessoas. Nós não nascemos para viver isoladamente. Agora, os momentos de solitude, de uma solidão saudável, eles são saudáveis. Eles são saudáveis. Para a gente pensar, rezar, avaliar a vida, isso é muito saudável. Aproveite esses momentos para a contemplação. Para a contemplação, os religiosos têm muito esses momentos. Mas nós somos seres naturalmente solitários. Viemos a este mundo sozinhos e voltaremos para o Pai sozinhos. Mas durante a nossa jornada aqui no mundo, nós precisamos interagir, conviver. Por isso Jesus chamou os discípulos 2 a 2 e os enviou em missão. Agora, viver em solidão eterna é muito triste. É muito triste. Vamos interagir, vamos conviver, dialogar. Procure uma ajuda, caso seja necessário, para você se relacionar melhor. Eu acho que nós seres humanos, a gente tem uma facilidade de acostumar com tudo que nos é colocado. E eu acho que se você está ficando sozinho, a tendência é você se acostumar com isso e até gostar. Mas não quer dizer que é o melhor. Sim. Então, de repente, você está vivendo muito bem sozinho, mas você também poderia viver melhor se socializando. Eu acho que tudo é um equilíbrio. Equilíbrio. Mas não é problema nenhum. Não, mas busca convivência com pessoas que estejam no seu, de repente, um ciclo de amizade, de sua família, ou até fazendo. Solidão é diferente de solitude. Solitude é saudável, ela te faz progredir, ela te faz produzir melhor. Agora a solidão te leva para uma tristeza, para uma amargura de vida. Avalie essas duas situações. Tem uma outra pergunta aqui. Que o John Rapaz, ele prefere não se identificar. Ele só tem uma namorada linda, que sempre sonhei, mas tenho dúvida se devo casar. Como saber se é a pessoa certa? Se existe dúvida, não é hora de casar mesmo. Por quê? O namoro te leva a uma maturidade no relacionamento. Aí é preciso que haja o diálogo, é preciso que haja mais tempo para o relacionamento, é preciso que haja partilha dessa dúvida com a namorada, porque a namorada também pode estar em dúvida. A dúvida não pode ser unilateral e a certeza também nunca é unilateral. O diálogo é o melhor caminho para estabelecer aí a certeza. E não existem certezas, né, ainda. Não existem verdades, existem partilhas de situações que precisam ser ponderadas. Converse com a sua namorada, mas se existe dúvida agora, não é hora de tomar decisões. Agora tem uma coisa que eu ouvi também no Ritz, que eu acho que pode de repente fazer sentido para você também. Se vocês dois estão caminhando junto de Deus, se vocês dois estão buscando as coisas de Deus, e essa caminhada continua, também faz sentido ser de Deus, mas eu nem espero que Deus vai aparecer na nossa frente e falar as coisas para mim. Não. E Ele vai dando sinais. Então, busca em Deus. Busca em Deus. Ora, se o namoro for de Deus, ele vai continuar até se consolidar. Eu pelo menos acredito, se você vive uma vida de fé, uma vida de busca a Deus, e você está caminhando junto de um tempo e vai chegar até diante do altar, e você busca realmente a resposta em Deus, eu acho que essa também já pode ser uma resposta. É uma resposta. Se você vive com Deus e está buscando essa resposta, vai chegar diante do altar, também não espera Deus aparecer na sua frente. Falar, você confia, acredita e vivencia
a sua caminhada também já pode ser uma resposta, né? Tudo em Deus se resolve. Tem rezado com a sua namorada, tem orado com a sua namorada. Aquela frase que quando a gente não sabe para onde seguir, todos os caminhos servem, é mentira. É mentira. Por isso, nessa hora, é preciso parar para rezar. Não é um parar para as coisas ficarem estagnadas. Parar para rezar para que venham as respostas. E em Deus todas as respostas existem. Cuidado pra gente não estar rezando para Deus fazer o que a gente quer. Não é isso. Você já fez a vossa vontade. Então, às vezes, é Deus, o que realmente você quer para mim? Isso não é Deus, faz o que eu tô querendo, né? Às vezes Deus precisa ter muita misericórdia e paciência com a gente, que a gente tá querendo que Ele faça a nossa vontade. E nós precisamos compreender a misericórdia de Deus na nossa vida. Verdade. Outra pergunta que é também não identificado. Gente, inclusive, fiquem à vontade. Muita gente manda pergunta e não quer se identificar por algum motivo, para não constranger alguém ou para não se expor. Fiquem à vontade, não tem problema, tá? Meu filho e 2 de seus amigos, todos na faixa de 14 anos, estão namorando. Isso me incomoda, mas eu não quero proibir. O senhor não acha muito cedo? A igreja aconselha que as pessoas não namorem antes dos 16 anos. Essa é uma indicação da igreja, por causa da falta da maturidade. Aqui está falando que eles estão na faixa de 14 anos. Sim. Não é isso? Então é muito cedo, sim. É muito cedo, sim. Talvez seja interessante para que nessa faixa etária haja um conhecimento, haja relacionamentos, mas sem vínculo para se chamar de namoro. Hoje as pessoas usam outros termos, né? Tá ficando, tá conhecendo, tá... Não é? Mas o namoro é muito sério, porque o namoro supõe um conhecimento já para um relacionamento, tendo em vista o casamento. E a igreja pede que nós tenhamos um cuidado para com isso. Agora, uma interação para que haja um conhecimento da outra pessoa, isso já é talvez indicado para que as pessoas façam isso. Mas é muito cedo. Eu não vou lembrar de onde, mas eu vi uma pesquisa de uma universidade americana que eles fizeram falando que as pessoas que tiveram menos parceiros são mais felizes. Eu não consigo lembrar de cabeça, mas de repente se digitar no Google, essa pesquisa deve aparecer. Que as pessoas que tiveram menos parceiros. Então, às vezes, começar a namorar muito novo também, às vezes pode acarretar isso. Quanto mais parceiros... não estamos nem falando de descuidar, não falando dessa busca. Precocidade, uma precocidade no avançar os processos. Respeitar os degraus da vida é muito importante. Porque senão lá na frente as coisas podem dar errado. E a gente cai naquela outra questão da solidão. A gente antecipa demais o processo para depois cair num vazio existencial. Isso é muito preocupante. Para a última pergunta de hoje, veio de um irmão falando que, perguntamos dele, fumar é pecado ou não é? Ela já veio religiosos fumando. E ela ficou nessa dúvida. É pecado ou não é? A palavra de Deus nos diz que eu posso tudo. Proibir tudo me convém. Tanto a bebida, quanto o cigarro, quanto o celular, como nós abordamos em outro programa. Tudo aquilo que pode provocar vício em minha vida e tirar a minha saúde, pode trazer uma instabilidade física no meu organismo. A igreja não aborda isso como sendo um pecado, mas se trouxer um excesso de consumo, sim. Aí é uma degradação para a minha saúde física. Aí a gente tem que ter muito cuidado, sim. Eu acho também que depende até do ângulo que você olha. Se for olhar o catecismo, literalmente não é pecado. Não é pecado. Desde que você não tenha com vício. O vício é pecado. É o pecado. Mas se você for olhar para o outro lado, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Isso. Então não é pecado. Então aí deixo para cada um responder, porque eu vejo como, se não pecado, literalmente, que essa palavra pecado ela tem uma conotação às vezes muito pesada, e eu vejo muito como aquilo que Deus acredita que nos prejudica. Né? E se eu prejudico o templo do Espírito Santo, eu vejo como uma coisa que não deve ser feita. Por que o vício é pecado? Porque ele distorce as prioridades da nossa vida. E quais devem ser as prioridades da nossa vida? A palavra de Deus nos indica. O reino de Deus. O reino de Deus. Partindo do ponto de vista dos ensinamentos bíblicos. Buscai primeiro o reino de Deus. Gente, se a gente não partir da palavra de Deus para buscar a construção da nossa vida, se o reino de Deus não for a rocha firme sobre a qual nós construímos a nossa vida, tudo vai desmoronar. Tudo desmorona. Aí entram os vícios, aí entram as pessoas que a gente não deve colocar na nossa vida,
aí entram as coisas que vão ocupando lugar na nossa existência. Aí a gente vai criando espaços para o inimigo entrar e nos destruir. E o inimigo vem para quê? Matar, roubar e destruir. Você quer isso para sua vida? Eu não quero. Por hoje é só, então. Obrigado, Padre, mais uma vez. Obrigado, Euro, mais uma vez. Obrigado a todos vocês. A gente está recebendo muito comentário nos vídeos carinhosos, elogiando, agradecendo, falando da iniciativa. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando também, que ficam sempre até o final de cada vídeo e que sempre compartilham com muito carinho. Obrigado a participação de todos. Até a próxima. Um abraço.